O maior patrimônio de um clube de futebol não são os seus ídolos, não é o seu estádio, não é o seu símbolo. O maior patrimônio de um clube de futebol é a sua torcida. Aqui no Esporte Clube Internacional, nós temos vários ídolos, né, que são reverenciados pelo torcedor. O torcedor não esquece de Fernandão, nosso saudoso e eterno Fernandão, que inclusive tem estátua no pátio do Beira-Rio. Temos Falcão, Dadá Maravilha, Valdomiro, Cláudio Miro, né? Rafael Sobis, D'Alessandro, enfim, inúmeros craques, inúmeros jogadores históricos, assim como os outros clubes do Brasil têm também. Mas nenhum desses jogadores é maior do que a torcida. Não representa mais um clube de futebol do que a torcida do Esporte Clube Internacional, assim como todas as torcidas dos clubes grandes, que só são grandes por conta dos seus torcedores. Mas acontece uma coisa no Grêmio, e eu vejo que em outros clubes do futebol brasileiro não acontece, uma peculiaridade que tem aqui no Grêmio, que é o fanatismo, não pelo Grêmio, mas pelo Renato Gaúcho. Existem torcedores gremistas que são mais apaixonados pelo Renato Gaúcho e cegam seus olhos para tudo que é coisa de errada que o Renato faça, porque não admite, acham que o cara é um deus. O Renato é um narcisista? Sim, ele é um narcisista. Deu entrevista no jogo contra o Cruzeiro, falando um monte de absurdos, umas ameaças veladas. Sim, não adianta ele querer... Agora ele tá vindo, né, nas redes sociais, tentando ajeitar a cagada que ele fez. Mas ele, de modo, assim, meio que velado, ele ameaçou os jornalistas, filhos dos jornalistas, familiares e tal. Assim, o Renato não pode sofrer nenhum tipo de crítica. Sei que não são todos os gremistas, né, mas existem renatistas. Eu acompanho o canal do Bagé e é um cara muito coerente, né? É um dos poucos canais gremistas que não fecham os olhos para as cagadas do Renato Gaúcho. Ele foi o maior jogador da história do Grêmio, sem dúvida nenhuma. Renato Gaúcho vai ficar para sempre. Ele nem precisaria pedir a estátua, porque o Renato Gaúcho, ele é adorado no Grêmio como, olha, uma coisa que eu jamais vi em outro lugar. O Renato, quando ele está no clube, ele é o dono do clube. Ninguém tem uma moral maior do que o Renato Gaúcho. Acho que só para controlar essa fera aí, tinha que ser um Cacalo da vida, né, um Koff, esses caras históricos, esses caras que realmente foram presidentes históricos do Grêmio e tinha pulso para controlar o Renato. E então eu vejo que isso é muito triste, cara. É muito triste quando você coloca um jogador acima de um clube, né? O Grêmio, os gremistas, nem todos, mas eles fazem o que os argentinos, né, fazem com Maradona, né? Tem até uma igreja do Maradona na Argentina. Isso eu vejo que é muito triste, é um fanatismo, é uma cegueira, é uma paixão assim, incondicional, sabe? Você não vê a realidade. O Renato Gaúcho hoje ele é nocivo pro Grêmio. Ah, mas Ricardo, você é um torcedor do Inter, por que você está... Dane-se, eu falo do clube que eu quiser aqui. E o assunto do momento é o Renato Gaúcho, né? Este é o assunto que está tomando conta aí das redes sociais e tal, na internet, por conta da ameaça que ele fez. Agora vão tentar aí limpar a barra dele, mas ficou muito feio, Renato, né? Ficou muito feio para você essa ameaça, preocupando os jornalistas. É uma ditadura, porque você quer induzir a pergunta do jornalista, ele tem que fazer a pergunta que você quer ouvir, né? Diferente de quando você foi para o Rio de Janeiro. Você lá no Rio de Janeiro ficou pianinho, né? Os jornalistas cariocas, que lá você não tem a moral que você tem no Grêmio, lá meteram a marreta em você, né? Meteram a marreta, perguntaram por que você não conseguiu fazer aquele timaço do Flamengo jogar, porque o Flamengo tinha um time de 200 e poucos milhões de folha, e você disse na época que levou uma surra jogando, treinando o Grêmio, 5-0 parece, que você com um time de 200 e poucos milhões daí ficava fácil. Te deram esse time de 200 e poucos milhões, o repórter te indagou sobre isso e você não soube sair dessa pergunta e ficou aí como um rato encurralado no canto da parede.
Então aqui no Rio Grande do Sul, o Grêmio ele abre muito as portas e quando você vem, muitos gremistas se rebaixam para você. Né? Você não acha que você é maior que o Grêmio, você tem certeza que você é maior que o Grêmio e os gremistas. Tem gremista que aceita, mas assim como o Bagé, tem gremistas lúcidos que sabem que hoje você é nocivo para o Grêmio. Infelizmente, o Renato é um narcisista, o Renato é um apaixonado por ele mesmo e o Renato gosta mais dele do que do Grêmio, né? Então, cara, nessa vida todos nós vamos passar. Inclusive, os grandes ídolos já passaram e os clubes vão ficar, né? A maior instituição do Grêmio não é o Renato, são os seus torcedores. A maior instituição do Inter, do Cruzeiro, do Atlético Mineiro, do Vasco, do Flamengo são os seus torcedores. Tem Zico, tem Roberto Dinamite, tem Renato Gaúcho, tem Falcão, tem Reinaldo, tem Tostão, tem Edmundo. No Palmeiras tem o Valdemir da Guia, no São Paulo tem o Raí, no Corinthians tem o Sócrates, vamos ver, no Santos tem o Pelé, que é inigualável, mas lá no Bahia tem o Bobô, mas nenhum deles é maior, nenhum desses jogadores é maior que as suas torcidas. É a torcida que faz os clubes serem grandes. Então, enfim, até a próxima aí. Valeu.